Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós, acredito eu, todos nós estamos preocupados com a normalização dos serviços públicos no estado do Rio de Janeiro, em todos os setores, porque o governo do estado, ao longo desses últimos anos, se manifestou de forma a mais irresponsável. Mesmo um observador desatento reconhece que o governo arrecadou mal porque fez favores e também gastou mal. Gastou mal em obras públicas, gastou mal com o desmonte do Estado, com as terceirizações. O governo foi pródigo em relação àqueles que compartilhavam com ele de todos os sabores que estavam à mesa. Mas o povo não provou nem da pimenta. O povo foi excluído. E quando falo o povo, incluo naturalmente os servidores públicos do Poder Executivo, os servidores da saúde, os servidores da educação e de todas as áreas. Mas agora, vendo o noticiário, lendo os jornais, a impressão que foi transmitida com a decisão da juíza da Vara da Infância e da Adolescência em relação à paralisação das aulas, a impressão que transmitiu é de que, com a decisão, a juíza estava restabelecendo a normalidade nas escolas estaduais, da Secretaria de Educação e da FAETEC, quando isto não corresponde à verdade. Ao que tudo indica, a magistrada cuidou única e exclusivamente, e entendo que não tinha outra alternativa, ela cuidou única e exclusivamente da ação protagonizada pelos alunos com as ocupações. Manifestou o entendimento de que, em colocando os alunos, respeitando o direito à ocupação, em dependências das unidades escolares, que não poderiam influir na normalidade das aulas, o problema estaria resolvido. Quando a complexidade é muito maior, o governo sinaliza, alegando que muitas foram as reivindicações atendidas, mas a concretização é que tem sido lenta, porque os profissionais da educação também estão em greve que ainda não foi suspensa. Como imaginar, na normalização do ano letivo, com os profissionais da educação fazendo uma justa greve? Porque a culpa é do governo. O governo senta para conversar, diz que está negociando, mas não concretiza. Aliás, a certeza que se tem é de que o governo está se lixando para o ano letivo. Certamente que os governantes não têm filhos nas escolas estaduais.
aí vem uma outra questão, que aliás temos ouvido em diversos setores da administração pública, como os ouvimos na UERJ, por exemplo, da palavra do reitor. Mesmo com a suspensão da greve, a UERJ não tem condições de funcionar. É o mesmo que acontece nas escolas estaduais da rede subordinada à Secretaria de Estado de Educação e também na FAETEC. Como voltar a funcionar se todo o serviço que foi terceirizado está paralisado? Portaria, limpeza e conservação, manutenção, refeitório. Os trabalhadores terceirizados não recebem salários. Verificamos isso não só na UERJ, mas também na audiência na FAETEC. E sabemos que o mesmo está acontecendo na rede da SEDUC. Então, como imaginar que vai ser possível restabelecer a normalidade para que o ano letivo não seja perdido, se o Estado não cria as condições para o funcionamento, condições mínimas? E não pode, embora seja esse o propósito, não pode o governante tentar atribuir a descontinuidade do ano letivo aos profissionais da educação. A juíza afastou os alunos, porque admitiu o direito à ocupação, desde que a ocupação não dificulte o funcionamento da unidade escolar. Vocês podem ocupar, desde que permaneçam na quadra, desde que permaneçam aqui ou ali. Mas mesmo que os alunos cumpram, isto é o suficiente para que a rede volte a funcionar? Claro que não. E mais, tem que registrar aqui, não é porque o governo não concedeu as reivindicações que resultavam em efeitos financeiros. Não é isto. O governo sinalizou, se manifestou, disse que atenderia a determinadas reivindicações, mas não tomou e não toma as medidas concretas. Estávamos aqui sim também, na Comissão de Educação, quando do comparecimento do secretário de Estado da Educação, Antônio Neto. Representação dos alunos, representação dos profissionais da educação e a representação da Secretaria de Estado de Educação e dos pais dos alunos. Imaginávamos ali o ambiente propício para que fosse feito um acordo. Mas o próprio secretário, demitido no próprio dia, o próprio secretário não se manifestava de uma forma objetiva, como não merecia confiança, truculento que era. E aí, o governador interino, naquele mesmo dia, tira da presidência da FAETEC o doutor Wagner Victor e o coloca na Secretaria de Estado da Educação. E a rede FAETEC em polvorosa. Estivemos lá no dia da publicação da nomeação do secretário Wagner Victor na educação. Qual foi a palavra ouvida lá? Alto e bom som. Fora Victor. Se era insuportável na rede FAETEC, onde já estava, como seria suportado na educação? Já chegou com o estigma da intransigência. Já chegou como alguém impermeável a qualquer negociação. Quer dizer, qual o propósito do governo? E será que imagina o governador
que ele vai conseguir jogar a opinião pública, os pais irresponsáveis pelos alunos, contra os profissionais da educação, se ele próprio desorganizou toda a rede? Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna primeiro para manifestar a minha solidariedade aos alunos, aos pais irresponsáveis, aos profissionais da educação e aos servidores terceirizados, aqueles que não estão recebendo seu salário, aqueles que nem assemelhados à condição de escravo, nem isto, numa situação pior do que a dos escravos. Então, se o governo quer verdadeiramente restabelecer a normalidade no ano letivo, ele tem que tomar providências, e providências conjuntas e imediatas, porque se assim não for, não será possível a normalização, e os alunos perderão com a perda do ano letivo, mas perderão também os profissionais da educação, que são responsáveis, sabem que estão sendo igualmente vítimas da truculência do governo. Então, senhor presidente, a Comissão de Educação desta Casa, com a participação de parlamentares vários, mesmo aqueles que não são membros da Comissão de Educação, como este parlamentar que agora ocupa a tribuna, procurou e tem procurado criar as condições para que haja um grande acordo, mas a necessidade maior é a sinceridade e o protagonismo do governo, que tem faltado, tem agido mal, tem traído compromissos, demonstrando claramente que está se lixando para a normalização do ano letivo. Muito obrigado.